Não, ok. E o Conselho não tinha essa informação, na verdade, assim, porque a gente discutiu em algum momento aqui, ao longo dos anos, exatamente foi isso. discutido Uma plataforma de conteúdo, né? Na... O que é, então? No seminário de explicar, diretrizes, a gente deixa eu explicar, falou, são duas coisas diferentes. Uma é aquela plataforma que a gente chama informalmente de canal P, que a gente não estamos tentando desenvolver, a RNP tentou e ainda não, que é, digamos assim, um depositário de todos os conteúdos da comunicação pública. Isso ainda é um sonho que eu não sei quando será realizado. Tá, e o esse que outro, é isso, então? esse central de conteúdos é para facilitar para os veículos, seja para as emissoras de rádio, para os jornais do interior, para ter melhor qualidade de fotos, para ter um texto mais completo e não um texto telegráfico de internet, para você para facilitar o trabalho dos editores dos veículos no aproveitamento da Agência Brasil. Tá, obrigada. Mas é uma informação importante, assim, que é uma coisa nova, né? Assim. Bom, conselheira Eliane, obrigada, Nelson. Boa tarde a todos os conselheiros, boa tarde, bem-vindo, ministro, boa tarde aos diretores, presidente, e boa tarde a todos aqui que acompanham essa reunião. Eu li o plano de trabalho, é o primeiro plano de trabalho que eu participo, achei extremamente objetivo e saí assim, falando, poxa, legal, eu trabalho num lugar legal e deu vontade de construir junto ao ler o plano. Então, eu acho que é bastante positivo, enfim, esse espírito de construção conjunta. E acho que todas as observações que se trazem aqui, eu vou trazer mais algumas, mas me parece que é um espírito de construir junto para uma missão que é comunicação pública, algo que ainda precisa ser consolidado nesse país, então é bastante importante. Eu gostaria que fosse, enfim, é só para a gente tomar pé de toda a importância que significa essa discussão desse plano de trabalho, né? E aí eu também tenho algumas considerações a fazer em relação ao plano que foi apresentado, apesar desse esforço de estar explícito que é esse projeto de construção daqui da IBC. O primeiro deles, alguns deles eu vou complementar, porque já foram abordados aqui por outros conselheiros, mas a primeira deles é justamente a inclusão das recomendações do Conselho Curador, e aí eu vou destacar especialmente aquilo que foi o ponto, a matriz, a coluna vertebral para a construção do plano de trabalho, que isso que é o documento de diretrizes de conteúdo. Né? As diretrizes, o documento que consta lá no anexo, como diretrizes, é o que foi apresentado, mas não consta as recomendações que foram aprovadas pelo Conselho, várias das recomendações aprovadas pelo Conselho, como, por exemplo, garantir espaço de transparência para as parcerias e para os contratos fechados com a Rede Nacional de Comunicação Pública, né, com as emissoras da Rede Nacional de Comunicação Pública. Não consta a questão... O documento de diretrizes que aparece ali como referência não é o documento de diretrizes que foi discutido pelo Conselho. Então, assim, é marcante que várias dessas ponderações feitas durante o seminário de diretrizes de conteúdo pelo Conselho não tenham sido contemplados no documento que você viu que foi balizado para elaborar o plano de trabalho. Eu acho que isso é sério e precisa ser revisto, e, enfim. E isso se repete várias vezes, como a questão dos correspondentes internacionais, né, como as alternativas a pesquisas, ao IBOP. Né? Então, várias das recomendações não aparecem, e destaco que as diretrizes de conteúdo que foi balizadora para a referência, não tem vários pontos aqui que não são. Bom, o segundo ponto que eu quero trazer também diz respeito ao orçamento. Né? O orçamento, o plano de trabalho, ele não aprofunda essa questão orçamentária, é básico no plano de trabalho, né? Assim, com que dinheiro eu faço. E não fala o que aconteceu com a execução do ano passado. Né? Nós executamos 100% do que tinha previsto para a EBC? Se não executamos, né, se devolvemos recursos, devolvemos quanto?
Quanto que ficou de restos a pagar, que depois a gente vai vendo no plano de trabalho, por exemplo, o Ziraldo, o ABZ do Ziraldo, que vai ser executado com restos a pagar, mas que não consta nessa análise inicial, que é restos a pagar de 2013. Então, assim, esse orçamento, esse balanço do que acontece lá é uma fragilidade, inclusive porque, em seguida, fala-se que houve um corte de recursos, mas não... na previsão orçamentária para 2014, mas esse corte de recursos não fica claro, inclusive parece que é um aumento de recursos, porque fala de previsão orçamentária e não do que de fato, enquanto o outro fala de empenho. Então, assim, fica pouco claro nessa questão orçamentária. Dentro dessa questão ainda orçamentária, né, ao falar que existe um corte de recursos, né, um corte, e dizer que é drástico, não fala da solução para esse corte de recursos. Então, assim, não tem qual a solução que a gente vai dar para buscar. Até fala, né, assim, até aponta que seria a captação. E aí, mas, por exemplo, não discute a decisão política, a importância política, a decisão política de se fazer comunicação pública. Isso significa, sim, repasse de orçamento público. Né, é uma decisão de Estado fazer comunicação pública. Então, joga um pouco na captação. Ainda na questão do orçamento, quando fala de captação, de aprimorar a captação, não aponta para problemas que hoje estão presentes. E aí eu vou citar um exemplo, que é o caso da mídia impressa. Né, a mídia impressa ela é uma fonte de recursos da EBC, ela aparece lá no balanço de 2013, mas não aparece aqui para 2014 um problema que está vivendo, que é, por exemplo, o Globo, o Estado de São Paulo, a Folha de São Paulo e o Valor Econômico, que são os 4 maiores veículos, proibiram o clipping, né, e a composição da mídia impressa e assim, conseguiram na Justiça uma liminar para que se proibisse o clipping. Então, assim, em 2014 estamos contando com a entrada desse recurso, mas temos um problema sério que pode ser o impedimento de fazer esse serviço, de prestar esse serviço. Isso não aparece. Então, assim, problemas, essa questão do orçamento, de com que dinheiro, de fato, vamos trabalhar e o que vamos fazer para conseguir esse plano, qual o plano de trabalho de uma diretoria de negócios, ela não está explícita dentro do plano de trabalho. Né? E isso, acho que isso é uma fragilidade. Operador de rede TV a cabo, o terceiro ponto que eu quero trazer. O plano fala do 4D, do projeto piloto do 4D, mas não discute a implantação do operador de rede, não discute quais são as estratégias que estão sendo desenhadas para solucionar ali a decisão do Ministério das Comunicações de deslocar a rede pública do canal de 700 MHz. Não discute o que será feito para que, depois do canal analógico desligado, em 2016, a previsão é que em 2016 desligue o botão, o que vai acontecer com toda a proposta de comunicação pública. Então, assim, se em 2014 nós não vamos começar a discutir, o plano não traz isso, a coisa é séria. Não pode, acredito que não pode estar limitada a um projeto piloto ampliado para o Distrito Federal do 4D. O plano também não discute a questão da TV a cabo, que é fundamental, inclusive, para a nossa conselheira. Hoje, se quiser assistir a TV Brasil, ela tem que contar com a TV a cabo. E a gente não discute quais são as medições, quais as intervenções que serão feitas junto às operadoras para que, por exemplo, melhore o canal. Né? Assim, nosso sinal de distribuição na TV a cabo é ruim, é frágil. A gente tem experiência no Rio de Janeiro, em que a TV Brasil está ao lado de um hotel. Eu tive a experiência e não passa a TV Brasil dentro do hotel porque não está dentro da rede. Enfim, tem alguns problemas, e esses problemas não aparecem no plano de trabalho, que são cruciais para a própria existência. Quarto ponto que eu quero trazer diz respeito às discrepâncias orçamentárias. Então, já falei lá do orçamento e vou trazer agora são as discrepâncias dentro dessa... o plano convive com discrepâncias que são gritantes. Né? Em uma mesma diretoria, 2 programas de estúdio feitos na casa,
eles, quer dizer, feitos na casa assim, são coproduções, né? Mas, enfim, podem ter custos até 30 vezes maior. E aí eu vou citar, não tenho como colocar. O Observatório da Imprensa custa 30 vezes mais do que a arte do artista. Então, o plano de trabalho convive com essa diferença sem sem uma análise crítica dessa diferença. Por que é que custa 3 milhões e tal fazer o Observatório da Imprensa e custa 100 mil fazer a arte do artista, que, inclusive, está sendo referenciado, tem lá vários elogios. Então, como é que ele consegue conviver com isso? Não, é o que está no plano, 100 mil e pouco. Mas, então, está convivendo com esses erros. Eu acho que tem que solucionar essas questões. E isso se repete, né? Assim, na diretoria de jornalismo, um programa de estúdio, como o Papo de Mãe, ele é 5 vezes mais caro do que o Caminhos da Reportagem, que precisa de viagem, que é um programa de rua, que tem. Então, assim, como é que o plano consegue conviver com essas discrepâncias, né? Sem contar com vários projetos que não têm sequer previsão orçamentária. Está lá aparece em branco a linha de orçamento. E outros, como a BZ do Ziraldo, Expedições, que entram como projetos, eu já falei isso, como de restos a pagar de 2013, mas não tem previsão orçamentária para 2014. Se não tem previsão orçamentária para 2014, vai acontecer o quê com esses projetos daqui a um tempo? A mesma coisa que aconteceu com Conexão Roberto Dávila, vai embora para a Globo News? Então, acho que são problemas que precisam ser enfrentados dentro do que a gente pretende fazer para 2014. Um quinto ponto, análise qualitativa. Vários projetos apresentam a meta de aumentar em 20% a audiência, né? A impressão que eu tive ao ler o plano é que essa é uma questão que, além de não incorporar recomendações feitas pelo Conselho Curador, de não limitar a audiência, né, de não restringir a análise à audiência, a análise da programação à audiência, também dá a impressão de que está tudo bem como está. Então, questões, por exemplo, como até essa que eu falei anteriormente, da discrepância orçamentária entre 2 programas de estúdio feitos por nós, que poderiam, de repente, ser balizadas com análise qualitativa, com grupos focais, né? Olha, porque este programa está atendendo, ele responde ao público, como é que o público se vê? Isso não está previsto. Então, dá a impressão de que está tudo legal, que todos os programas, de fato, devem continuar como estão. Então, falta uma questão da análise qualitativa, né? Que possa balizar o que fazer, inclusive, para tomar decisões do que corrigir, do que manter, do que não manter. Isso vale, por exemplo, também para essa questão da agência, vale para o passado, né? Vale para o que já está acontecendo e vale para o futuro. Então, se não tem previsão qualitativa, assim, mudou o portal da radioagência e mudou o portal da agência, mas você não tem nenhum projeto para avaliar qualitativamente se essa mudança foi legal, se ela precisa de adaptações, se ela não precisa. Então, enfim, o único que fala de qualitativo, de alguma análise qualitativa, é o planejamento da rádio, né, que vai lá e está previsto, assim, olha, tem uma gestão consolidada, e ela fala, olha, precisamos avaliar. De repente, isso achei interessante para a rádio, mas é uma ausência, um silenciamento total em relação a isso. Me dá a impressão de que falta um plano estratégico para essa área chamada pesquisa, que, inclusive, contou com o apoio do Conselho Curador para ser criada, né? Sexto ponto, a integração entre os veículos e a unidade da IBC já foi falada, ele traz muito pouco. Eu não vou me alongar aqui muito mais nessa questão, vou só trazer um exemplo, como, por exemplo, trazer um exemplo que, para mim, foi gritante, de que o plano mostra os vários programas musicais que a gente tem. Então, tem o Samba na Gamboa, tem aí o festival, enfim, são vários programas musicais. Lupicínio Rodrigues, né, que esse ano são 100 anos, enfim. Mas esses programas, eles não têm, você não tem uma comunicação, por exemplo, seria uma possibilidade de comunicação com a rádio, e não tem nenhuma previsão de integração. Isso é para citar um exemplo, porque a integração entre os veículos, ela não ela passa batido. Então, você tem as coisas acontecendo em separado, né? O Circo Voador, o Dia do Samba, que está previsto, enfim, são vários que poderiam estar sendo trabalhados em conjunto para fomentar, enfim. E a mesma coisa, continuando nessa questão da integração, você vale, por exemplo, para a web. Tem exemplos bons, né, porque tem um Festival de Música das Rádios que está previsto nos 2, isso é legal,
mas tem esses outros todos de música que eu citei antes e que não está previsão, ou na questão da web, né? Você tem 3 projetos pilotos, Igarapé Mágico, Expedições e Partituras, com ações específicas na web, mas a web ela também aparece meio que separada, assim, não fica claro esse processo de integração. O 7º ponto que eu quero trazer é o DINES, já falei, que é o plano de trabalho da diretoria como a DINES, que não existe, que não aparece. E em relação a esse plano de trabalho da DINES, e também voltando a essa questão do aumento, né, dessa coisa reincidente, que é aumentar em 20% a audiência, não se fala como vai aumentar esses 20% de audiência. Vários programas têm essa meta, mas não se fala em como. Então, assim, vai ter plano de marketing? A gente vai fazer flash mob ou rolezinho para divulgar os programas da TV Brasil e os programas? Qual é a estratégia que está sendo colocada para que os programas tenham esse crescimento de audiência? Como é que vai ser, né, para que isso cresça? Porque, senão, fica só no desejo. Terminei? Terminei. Acho que, por enquanto, quer dizer, eu tenho vários outros pontos, mas não preciso me alongar mais. Assim, se não aparecer, eu quero voltar a falar. Da EBC. O Nelson disse que nunca teve meta. Agora que ele tem, você quer saber como que ele vai chegar? É um pouco demais. Obrigada, Eliane. Conselheiro Wagner Tiso, depois a conselheira Sueli, e eu considero a rodada concluída. E aí a gente pode abrir novamente ou deliberar sobre... Conselheiro Wagner Tiso, por favor. Alô. Bom, primeiro, estou muito impressionado aqui com a capacidade de exposição dos meus colegas aqui. Eu vou me expor muito menos porque eu não tenho esse dom da palavra, tenho algumas ideias, mas concordo com praticamente tudo, parabenizo os acertos, né? Temos que criticar o que não foi feito, o que precisa ser feito. O Daniel falou muito bem sobre o que tem de ser discutido sobre a América Latina, muito importante, e sobre os 50 anos da ditadura. Isso é da maior importância. Ele falou também sobre música na época da ditadura. Foi chocante, realmente. Eu me lembro que existia aquele refrão, aquele bordão de Brasil, ame-o ou deixe-o, isto é, apoia a ditadura ou se manda. E, imediatamente, a Globo encampou isso, contratou uma dupla chamada Dom e Ravel, infelizmente usou o nome de Ravel, para fazer a música Eu Te Amo, Meu Brasil, Eu Te Amo. Então, eu não tenho nada contra a música de diversão. A música de diversão ela é importante, as pessoas têm que se divertir mesmo, mas é discrepante o que se toca e o que se mostra, né, sobre música de diversão e do que se mostra de música que tem a ver com a nossa cultura, de fato. Eu, por exemplo, eu participei, foi falado aqui das diretas, eu participei intensamente das diretas, porque eu e a Enfio éramos sempre convidados pelo Lula para participar dos palanques, na Sé, na Candelária, e fiquei muito feliz de uma das minhas músicas ser considerada o hino das diretas, né, como foi Coração de Estudante. Agora, a minha área é música, né? Eu faço música com muito gosto e prazer. Então, sou diretor do Museu Vila Lobos. Então, eu não estou lá no museu também para ficar expondo o charuto do Vila Lobos, a bengala do Vila Lobos, a batuta do Vila Lobos, a casaca do Vila Lobos. Eu estou ali para divulgar essa grande música feita no Brasil no século passado todo. Vila Lobos tem obras maravilhosas que precisam ser mostradas, ninguém conhece. Se conhecerem, talvez, o Trenzinho do Caipira, ou um trecho da Baquiana número 5. Acho que ninguém conhece mais nada do Vila Lobos por aqui, eu tenho certeza. Então, o que está sendo feito para divulgar essa grande música brasileira, né? E debater sobre a grande música brasileira e mostrar, ou pelo menos chegar perto do que se mostra né, dança da garrafa, não sei o quê, que a criançada aprendendo. A criançada tem que ouvir outras coisas, não ser só pular com música. Então, em princípio, é isso. Se precisar falar mais alguma coisa, concordo com todos aqui, todos expuseram muito bem, menos eu, mas concordo e apoio esse programa todo. Obrigado. Obrigada, conselheiro. Conselheira Sueli.
Boa tarde a todos. É um prazer. Feliz Ano Novo para todos, né? Que todos tenham um ano maravilhoso, um ano de trabalho, e que a gente cresça cada dia mais. Bom, eu não vou repetir o que eu tenho dito e o que a gente discutiu o ano passado todinho, né? A gente teve grandes discussões sobre pauta, sobre jornalismo, sobre tudo, mas eu quero destacar alguns pontos que eu acho fundamentais, só para reforçar, não é nada para... Eu realmente gosto de pisar as coisas e repisar, porque eu acho que é importante para a gente todos estar lembrando disso. Eu destaco a fala do Daniel, muito importante, sobre a América Latina. Eu me lembro que eu disse aqui que a gente tem mania de buscar informação dos nossos vizinhos distante. A gente vai nas agências, assina as agências internacionais, pega essas informações, mas a gente, do jeito que elas vêm para a gente não tem condição de estar vendo e estar acompanhando diariamente. Então, isso no jornalismo, eu acho, para a gente, que é empresa pública, que faz comunicação pública, é importantíssimo a gente mudar isso. Tem que mudar, viu, Nelson? Isso daí não tem mais jeito para a gente. Esse ano, e não adianta correspondente, porque não adianta você ele pautar de lá. Como é que é? Eu sou 30 anos de jornalismo. Eu vou falar um pouco, vou ficar pisando um pouco aí em jornalismo, porque já viu, né? Não adianta uma pessoa lá também. A gente já conversou sobre isso também, porque, às vezes, a pessoa não tem a visão, a pauta dela não é a pauta do país, não é a pauta do momento, não é entendeu? É muito complicado. Aí ela vai sugerir a pauta. Então, eu acho que a gente tem que pensar uma forma de cobertura de uma forma diferente. Foi colocada alguma coisa aqui dos nossos parceiros. As parcerias são fundamentais, não só a nível nacional, como a nível mundial. Todas as televisões públicas do mundo todo. A gente tem que estar em contato com eles e estar fazendo a cobertura, porque essas pessoas vivem nesse país, conhecem as histórias desse país, elas estão lá direto. Então, bem rapidamente, para colocar essa questão da América Latina. A América Latina, e eu falo tudo, a África, tudo. E a própria Europa, próprios Estados Unidos, como é que ele é coberto por nós. Outra questão importante, o orçamento. Eu acho também que o orçamento, eu tive uma reunião, a gente teve uma discussão um pouco dura lá no Rio de Janeiro, viu, Nelson, mas eu volto. Orçamento, para mim, não adianta a gente ficar reclamando. Eu lembro que você reclamou muito que não tinha dinheiro. Eu falei, Nelson, importante é você saber o que fazer com o dinheiro. Não adianta também se ter dinheiro demais e não saber o que fazer. Eu acho que o que difere governos de governos é o que ele faz com o dinheiro. Eu considero alguns governos totalmente diferentes de outros. Ele tem a quantidade de dinheiro igual. O Brasil, está certo, está gerando um pouquinho mais de receita, mas o que cada governo faz com a receita é que é diferente. Então, eu acho, não é que a gente tem pouco dinheiro, apesar de eu ter dito para a Helena, ter brigado muito com ela, porque tem muita verba para a empresa privada, lá na SICOM, e pouco para a gente, para a comunicação pública. Mas aí já é outro ponto também, né, a ser destacado aqui, que a gente pode conversar também sobre essa questão. São pontos importantes a serem colocados. O jornalismo, tive uma discussão também grande com a Nereide, falei com você, que é o seguinte, quando vocês pensaram fazer um jornalismo ao vivo de São Paulo, eu digo, não faça. Nós não vamos fazer nada diferente, nós não vamos conseguir botar 100 equipes para cobrir São Paulo, para ir para toda a periferia de São Paulo, nós não vamos fazer diferente do que já estão fazendo. Vamos fazer um jornal no Nordeste e Norte, ninguém faz, todo mundo olha o Brasil de São Paulo e do Rio. Por que não faz em Salvador? Está lá João Jorge balançando a cabeça. Por que não fazemos
ao vivo, traz a população, a gente tem que mostrar o país de outra forma, de outro jeito, com outro viés, que não é de São Paulo. Eu sou paulista e eu conheço todos os vícios. Está aqui o doutor Cláudio, que fica aqui ao meu lado, confirmando. É danado. Olha, gente, é inacreditável. Quem conhece São Paulo sabe como é que é. E é um poder, sabe, manda avassalador. Está aqui as palavras do doutor Cláudio. Então, nós temos que mudar. Falei com a Nereide, conversamos bastante, né, Nereide? E você gostou da ideia. Eu vou ver esse jornal ao vivo do Norte e Nordeste. Não sei de onde você vai fazer, mas um belíssimo jornal nacional. Agora, outra questão fundamental que eu coloco é o que a Ana Rosane falou. Não adianta querer aumentar a audiência em 20%, viu, Eduardo? Sem chegar. E sem chegar bem. Agora, a gente precisa da SECOM. A gente precisa de dinheiro para chegar e chegar bem. Porque até hoje, eu tenho a dúvida, eu não sei se a Globo é vista porque ela foi e é ainda a de maior audiência, está perdendo, mas ainda é, porque é vista e bem e chega. A gente que anda, você sabe disso. Ou porque a audiência, o que acontece? Ela chega, gente, nos rincões. Eu tenho andado muito para o interior do país para instalar televisão digital no interior. Vocês não acreditam. O que tem aqui? TV digital da Globo já. Deixa eu ver o sinal. Maravilhoso. Chega lá nas fazendas, chega lá longe, chega bem. Esse projeto não é barato. Entendeu? Então, precisa do apoio. E eu te pergunto, antes de encerrar, o ano passado, a presidenta ia ver o projeto de operador de rede. Todo mundo perguntou aqui, cadê o operador de rede? A presidenta ia ver, viu? É isso que eu quero saber. Viu? Falou o quê? Porque foi tentado. Se fechou um projeto, o ministro Paulo Bernardo chegou a alguma conclusão, porque também é muito difícil. As coisas no Ministério são muito complicadas, entendeu? Eu vou ser super sincera, viu, gente? Vou ser super honesta aqui, desde o Palácio do Planalto, passando pelo presidente da República. Nós fomos esquecidos. A comunicação pública foi esquecida, foi deixada de lado. E não adianta, se não fortalecer, viu, Rosane, a televisão pública, você não democratiza a comunicação. Não precisa brigar com a Globo, não deixa. Entendeu? É fortalecimento. Para isso, a gente precisa de dinheiro para chegar e chegar bem a todos os rincões. Tá? Não é chegar nas capitais, não. Não adianta. E não adianta, não vai aumentar em 20% a audiência, não, viu? Tá? Só colocando, daqui a pouco o país vai desligar. Daqui a pouco o país vai desligar, hein, Eduardo? E aí? Quantas emissoras digitais que a EBC tem no país? Como é que está? Nós estamos no interior, nós estamos indo, nós estamos expandindo o sinal. Como é que são esses transmissores? Tem qualidade? O sinal aqui em Brasília está excelente, está melhor que da Globo. Parabéns. Agora, esse projeto está indo para o resto do país? Então, é isso. É pouca coisa, não é muito, não, mas está aí, gente. Bem, eu acho que depois dessa fala contundente da conselheira Sueli, diretamente dirigida ao nosso novo ministro, né? Imagina. Ele disse que ia ficar bem quietinho. Na próxima, o senhor fala. Hoje, só ouça. De gira.
Não, obrigada, Sueli. A conselheira Ana, e depois eu fecho para a gente poder deliberar sobre o plano, etc. Tem uma questão fundamental que eu esperei a rodada e ninguém tratou, e eu vou trazer novamente, porque eu já tratei desde o primeiro dia que eu pisei aqui na reunião do Conselho, que é a discussão da acessibilidade. E eu vou falar novamente, porque praticamente toda reunião e audiência eu toco nesse assunto, e outros conselheiros também, o próprio presidente da EBC colocou que a acessibilidade era uma das questões que a gestão dele ia priorizar, junto com a questão dos direitos humanos. Diante disso, eu analisei o plano de trabalho sob o ponto de vista da acessibilidade, e eu gostaria que o plano de trabalho pudesse contemplar a acessibilidade não somente sob o ponto de vista da quantidade ou do percentual da legenda oculta, que é 99,2% da programação, e audiodescrição com 10%. Eu quero, obviamente, né, que o plano de trabalho apresente a política de acessibilidade, até porque eu já recebi, inclusive, uma atenciosa ligação, vários contatos de representantes da EBC que informaram que a EBC estava tocando projetos para que a acessibilidade pudesse acontecer em todas as plataformas, né? Não somente na televisão e no rádio. Então, no plano de trabalho, a gente não tem essa discussão, essas estratégias para dar acessibilidade. E o investimento que a EBC vai fazer para que todas as plataformas e todos os conteúdos, na medida do possível, sejam acessíveis. E, nesse sentido, vou trazer novamente o debate da questão das pessoas surdas, porque a gente tem a audiodescrição e a gente tem um programa, que é o programa especial, né, que tem jornal visual, que tem todos esses elementos da acessibilidade, né? A empresa cumpre com a legislação, mas a gente que vem trabalhando nesse debate, trazendo para o Conselho e com algumas entidades que representam as pessoas que querem se ver, que querem se ouvir, que querem sentir, né, a comunicação pública, ainda o plano de trabalho ainda é muito restrito ao que já se faz. O plano de trabalho, na minha concepção, precisa avançar para mostrar o que é que a EBC vai fazer para efetivamente implementar a política de acessibilidade. Obrigada, conselheira. Eu gostaria apenas de fazer uma contribuição aqui, de que eu não vi informações sobre o jornalismo internacional e sobre os nossos correspondentes, né? Eu sei que a EBC tem um correspondente em Bogotá, em Buenos Aires. Esquecidos? Tá. Então, o senhor põe aí depois, por favor. Dá alguma informação, porque nós vamos fazer, inclusive, está previsto para esse ano, um roteiro de debate sobre o jornalismo internacional da EBC. Tá? Então, acho que... Oi? Claro. Acho que isso ficou faltando, tá, Eduardo? Uma outra coisa, eu queria só, francamente, como vocês já sabem que eu sou, dizer a minha percepção sobre o plano. Acho que a gente avançou muito desde o ano passado. Eu acho que a gente vai chegar num modelo, claro que não ideal, mas assim, uma coisa afinada com os anseios do Conselho. Mas eu, pegando a fala da Ima no começo, eu acho que a gente tem que acertar um diálogo mais azeitado entre o que os conselheiros falam e discutem e o que aparece no plano. De novo, nós fomos para o anexo, né? Nós tivemos uma reunião no Rio de Janeiro, em outubro, novembro, eu acho. E aquilo tudo virou anexo, na verdade. Não, tudo bem. E cadê aquelas contribuições dos funcionários? Eu assumi um compromisso com os conselheiros, naquela ocasião, de que o plano, as diretrizes seriam aprovadas com as ressalvas, com a inclusão, e isso não foi feito, parece, entendeu?
E eu realmente acho que a gente tem que melhorar um pouco esse diálogo. Assim. A Irma usou essa palavra e eu acho que define bem. Tá? Por fim, eu gostaria de dizer que eu acho que, de novo, o plano, acho que a gente já avançou bastante, mas eu sinto um pouco de falta de alma na elaboração deste plano, sabe? Coisa que a parte das rádios já se encaminha para isso. Acho que tem uma discussão qualitativa do que se pretende, qual é o objetivo, qual é a nossa missão. E eu acho que esse plano das outras plataformas ainda ficou muito quantitativo. Essa é a minha percepção. Faltou um pouco de discussão, de reflexão assim, sobre o que essa empresa quer exatamente com os conteúdos. Tá? Essa é a minha posição. Eu passo para o ministro a palavra imediatamente e depois nós vamos ter que deliberar o que a gente vai fazer. Eu vou colocar em votação e a gente decide, tá? Para a gente poder prosseguir, inclusive. Ministro, por favor. Senhoras e senhores, eu vou deixar vocês daqui a pouco, porque eu tenho uma reunião no Palácio, o meu chefe de gabinete está aqui para me representar. Eu queria dizer para uma coisa, Rosane, não vai ser a única vez que você vai ver o ministro aqui. Que bom, isso é bom. Eu quero dizer, eu obviamente não tinha visto esse plano antes, eu tomei conhecimento dele hoje, mas eu estou impressionado com a qualidade da riqueza dessa discussão. A sinceridade e a franqueza com que vocês se expuseram aqui, ela dá, eu acho que exatamente a palavra que você usou, alma. Existe uma alma aqui dentro desse conselho. É verdade. Ela é uma alma agitada, ela é uma alma que cobra, inquieta. Ela é inquieta, mas ela é principalmente uma alma muito viva. Eu acho, eu estou realmente impressionado. Eu queria deixar esse registro para vocês e dizer que eu virei todas as vezes que eu puder. Se eu não vir, outra pessoa estará e vai me dar um retorno que vai acontecer aqui. A SECOM, eu tenho 11 meses de mandato, a SECOM tem suas limitações em relação ao que ela pode fazer, mas o que ela puder fazer, ela vai fazer. Pode ser, Teresa Sueli? Obrigada, Thomas. Eu gostaria, então, de colocar em votação o que nós vamos deliberar sobre o plano de trabalho. Nós temos duas opções que já foram colocadas, uma pelo Daniel e pela Rosane, que a gente não delibere hoje ou não vote sobre o plano hoje, e temos uma outra posição colocada pelo conselheiro Paulo, que a gente aprove hoje o plano com as ressalvas. Agora, normalmente, por favor, mais uma vez eu vou assumir esse compromisso, se for essa a decisão do Conselho. E, mais uma vez, eu peço atenção da empresa, do Eduardo, dos diretores, para que essas ressalvas ou essas contribuições não virem um anexo, mais uma vez, por favor. Bom, neste caso até será um anexo, se a gente deliberar sobre a aprovação do plano, mas, por favor, eu não vou mais assumir esse compromisso, ok? É a última vez, tá? Coloco em votação. Alguém quer encaminhar, por favor? Conselheiro Daniel. Governador, por favor. Eu ouvi com profunda atenção todas as exposições e não vi, na verdade, uma crítica firme ao plano. Foram sugestões para serem agregados ao plano. O que o Daniel colocou, eu achei absolutamente válido. O Daniel tem estudado o tema, inclusive publicado o assunto 1964, e hoje ele expôs exatamente o pensamento dele. Porém, o que ele expôs tem que ser objeto, e aí eu gostaria que coubesse efetivamente na ata das futuras resoluções da área de jornalismo. Não altera o plano em si. Talvez ela colocou coisas mais profundas em termos técnicos do plano. Porém, eu imaginaria que para ganhar tempo administrativo, cada um que oferecia suas sugestões poderia também agora agregar esse pensamento por escrito para caber na ata dessa reunião. A gente aprova o plano e ficam claras as posições de cada um dos conselheiros.
para ganhar tempo administrativo. O que a gente tem evitado até agora é que essas considerações tenham que ser feitas através de resolução do Conselho. Eu acho isso, que a gente não precisa chegar nesse ponto, né, na verdade. Então, se constar da ata, são recomendações e são cogentes. Isso está na lei. Isso não sou eu que estou dizendo, nem nenhum conselheiro. Não é? Exato. Conselheiro Daniel, pede a palavra. Eu queria defender a proposta de a gente não aprovar o plano imediatamente. Isso, e quero enfatizar que isso não traz nenhum prejuízo imediato à diretoria. Ela vai continuar tocando o seu trabalho e de acordo com as referências do texto que ela elaborou. Porém, o que, a meu ver, vai ser positivo com esse adiamento é que ela vai poder incorporar ao texto todas as recomendações e sugestões que aqui foram produzidas, e mais outras, sei lá, a gente pode fixar aí nos próximos 5 dias, até domingo, se alguém quiser encaminhar por escrito mais alguma coisa que considera substantiva, encaminhe. E aí a diretoria reelabora o texto, agregando as recomendações que aqui foram sugeridas, salvo se a diretoria considerar que alguma sugestão é incompatível com aquilo que ela considera essencial. Aí ela vem aqui e defende. Olha aqui, ó, não incorporei isso porque achamos um absurdo, um contrassenso, e aí vota-se. Então, essa é a minha posição. Acho que não tem nenhum prejuízo no encaminhamento imediato e vai nos dar um plano em março muito mais consistente, persuasivo, estruturado do que o que nós temos agora, ressalvado que eu concordo que o que temos agora é um avanço em relação a tudo que tivemos anteriormente. Essa é a minha proposta. Bom, temos 2 propostas antagônicas. Então, vamos para a votação. Quem se alinha com a sugestão do conselheiro Cláudio Lemo, de que devemos aprovar o plano hoje e deixar as contribuições, integrar a ata? 1, 2, 3, 4, 5, 6. E quem se alinha à sugestão do Daniel? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Bem, então, o senhor poderia, por favor, repetir a sua proposta, quer dizer, aprovada já. A minha proposta é de que a diretoria considere todas as propostas e sugestões que forem registradas na ata, sem prejuízo que os conselheiros encaminhem até domingo à Secretaria Executiva do Conselho, para que ela possa repassar à direção todas as ideias e sugestões que considerem centrais. Okay. A diretoria, então, incorporará aquilo que ela acha que poderia ser incorporado e, uma semana antes da reunião de março, o novo texto circulará pelos conselheiros e nós, em março, então, aprovaremos a versão final. É possível que haja alguns destaques que possam ser votados separadamente, mas creio que, no conjunto, teremos um texto muito mais estruturado, muito mais consistente para servir de orientação para o ano de 14. Tá, só uma pequena observação. Na nossa proposta de calendário para o Conselho, que está dentro das pastas dos senhores, não haveria... De falar, só para reforçar o seguinte, Ana, eu acho que tem que ser votado, tá? Eu votei na adiar, mas eu acho que não pode passar muito de março, não sei se é março, acho que é abril, né? Por isso que eu ia fazer essa consideração. Não dá. Não estamos propondo uma reunião, não está prevista uma reunião para março, mas diante dessa questão, eu acho que a gente tem que fazer uma reformulação para a gente aprovar logo, né? Porque também no começo. Bom, falamos sobre isso depois do coffee break. Só um pouquinho. Então. Conselheiro João Jorge, primeiro. E depois a conselheira Ana Veloso. Bem, bom 2014.
O fato de tomar decisões nos obriga também a ter responsabilidade sobre elas. Não é? Um plano como esse, e com a proposta que o conselheiro Cláudio Lembro fez, envolve, na realidade, condições para que a empresa, para que a organização faça coisas. Na medida que a gente posterga isso, e não quero aqui que os conselheiros alterem seus votos pura e simplesmente, nós estamos dizendo também que é possível adiar uma série de sugestões positivas que foram faladas aqui antes. O fato de se pedir agora que se mande as decisões que todos elencaram aqui até domingo, não é verdadeiro. Porque se fosse, estaria na ata isto, e aí sim o plano poderia ser encaminhado e tudo. Essa é uma empresa que lida com comunicação pública e que precisa ter prazos de gerenciamento, uma série de itens que, se estivesse aqui o conselheiro Martins, iria falar. Então, a decisão de hoje pode estar jogando para março, para abril, num ano extremamente rico e diversificado, uma série de coisas que nós precisamos que seja feita agora. Evidentemente que aí tem a ver com a gestão da coisa pública ou privada. Nem tudo que a gente propõe na coisa privada serve para a coisa pública, e principalmente para a gestão. Então, nesse caso, se é essa decisão, então a maioria das sugestões que nós estamos colocando aí, o que os conselheiros colocaram, é para não ser realizada. Por que não ser realizada? Porque, na realidade, está se postergando prazos, uma série de coisas, e até mesmo a questão fundamental dos recursos. Então, eu não quero que se reveja, mas eu queria que a gente também soubesse que nós temos responsabilidade em relação a isso. O Conselho Curador tem uma função muito básica de programação. No plano de trabalho tem muitas coisas administrativas e que nós estamos dizendo que seja assim o acolá. Há um conselho de administração nessa empresa e há uma direção executiva. Então, nós poucos nos atemos à programação e avançamos bastante na gestão, na administração da empresa, sem levar em conta que ela também é obrigada a cumprir prazos públicos. Então, nós estamos em fevereiro. Se não há uma reunião em março, nós vamos para abril. E não vai ser daqui para domingo, você vai mandar isso não. Vai ser postergado para abril. Postergado para abril é o primeiro trimestre que foi embora. Por favor, decisões com responsabilidades. Conselheiro, eu só acabo de... Eu falei um pouco antes do senhor se manifestar de que o calendário vai ser modificado, antecipado a outra reunião, justamente por isso. Conselheira Ana. Eu vou delicadamente divergir do conselheiro João Jorge. Eu não considero que isso vai trazer prejuízos imediatos para a empresa, até porque a proposta do conselheiro Daniel não inviabiliza nenhuma realização da empresa, né? Na proposta do conselheiro Daniel é sem prejuízo. Agora, é importante, né, essa discussão, porque a gente precisa, inclusive, eu não vejo nenhuma inviabilidade de colocar todas as nossas propostas na ata de hoje. Ela pode incorporar todas as nossas propostas e, obviamente, vai entrar na ata da nossa reunião. Isso é tranquilo, é legítimo, não precisa nem a gente mandar, já está várias, né? Se houver a necessidade de algum detalhamento, obviamente, nós poderemos encaminhar. Mas essas discussões e essas contribuições, né, estarão todas na ata. E eu considero que é um ato de responsabilidade desse Conselho, né, agir também no sentido de que as contribuições efetivas de mais de um ano, tem questões que estão aqui há mais de um ano que a gente solicita que sejam incorporadas no plano de trabalho. E é importante que a gente não perca essa memória. Eu tenho a memória do plano de trabalho de 2013. E há questões que eu trouxe da programação, do conteúdo, que não foram incorporadas e não respondem às demandas que, inclusive, do nosso cotidiano aqui do Conselho, não é nada que a gente está trazendo agora. A gente já trouxe, já discutiu, mas que, infelizmente, elas precisam ser incorporadas ao plano. São questões estratégicas fundamentais, inclusive da própria política de produção de conteúdo da empresa. Então, a gente sente falta. E é importante que isso esteja dentro do plano muito explícito, para que a gente possa também se colocar. Todas as contribuições são no sentido da colaboração com a empresa. Então, não há nenhuma questão aqui, eu particularmente não me sinto, de maneira nenhuma, agindo de uma forma inadequada. Esse é o papel do Conselho Curador.
E nesse papel do Conselho Curador, a gente tem esse diálogo e a gente vai solicitar. E já foi votado, obviamente, né, a maioria aprovou e vamos em frente. Conselheiro Takashi, e depois encerramos, por favor. Eu concordo integralmente com as colocações da conselheira Ana Veloso, assino embaixo. Apenas para reforçar um ponto que o conselheiro Daniel colocou, as questões que, por algum motivo, a EBC não venha a incorporar no plano de trabalho, eu gostaria, por favor, que a EBC explicasse, justificasse, por escrito, a razão da não incorporação. O que não se pode é simplesmente o Conselho discutir, debater, estudar e as nossas propostas serem ignoradas, né? Às vezes acontece por falha técnica, mas muitas vezes a gente acaba ficando sem feedback nenhum. Eu considero, então, que o Conselho já deliberou, o plano, então, vai ser examinado novamente na reunião, vamos prever um calendário para isso. Eduardo, por favor. Eu vou pedir desculpas por não ter acertado mais uma vez, porque não há método que a gente tenha tentado que tenha satisfeito todas as necessidades do Conselho. Especificamente com relação a esse ponto, que eu acho que é o que está incomodando mais os conselheiros, da incorporação nos planos. Nós fizemos um anexo em que a gente diz onde, no plano de trabalho, nos projetos, em cada um dos projetos, nós consideramos que as recomendações do plano do Conselho Curador estão sendo incorporadas, e aquelas que não estão, ou porque o projeto não está presente, ou porque não tem nenhum lugar, ou porque aquele instante ainda não chegou de aprovação, de incorporação, porque o projeto não está posto ainda e colocado. Foi mal interpretado, e eu me penitencio por isso. Foi colocado aqui como se fosse colocado à parte e que não tivesse sido considerado. Aqui, estou entregando para vocês o meu plano e o que vocês quiseram incorporar, nós não estamos considerando. Absolutamente não foi essa a intenção, ao fazer um anexo com que a gente coloca onde nós consideramos que cada uma das... E está discriminado, inclusive, qual a recomendação. Tem ao lado onde é que, no nosso entendimento, ela está sendo contemplada. Caso, ao olhar naquele anexo, o conselheiro acha que não está, eu me coloco à disposição, coloco a diretoria de conteúdo, a qual nós somos todos ligados, as diretorias de conteúdo, à disposição para explicar. Aqui, abra esse... Cadê onde vocês estão dizendo que está, onde é que está? E a gente explica. Eu acho que foi absolutamente... E eu me penitencio, fui eu que acabou dando junto com a Silvia, mas o responsável sou eu por dar forma a isso. Acho que está se criando um problema de entendimento que eu poderia ter evitado. E outra coisa... Eu só acho que não devemos, assim, vamos reduzir a um problema de método. Não é isso que nós estamos discutindo aqui, é mais profundo. Não, então, mas eu digo assim, que eu vendo, e acredito que na redação, eu acredito que estava claro que este ponto está referenciado neste projeto. Talvez não no texto, mas projeto é projeto. Qual que toca nesse assunto? É o tal, tal e tal. Está ali na lista. Né? Se não foi entendido assim, a culpa é de quem escreveu, ora. Né? Se eu não estou com a comunicação, a mágica da comunicação dá em quem escuta, não em quem fala. Se quem fala tentou falar e não conseguiu, não foi feita boa comunicação, e eu me penitencio. É isso, é simplesmente isso. O que eu gostaria de deixar claro é que em nenhum momento houve essa separação, inclusive com relação às diretrizes. O que eu trago aqui como o plano das diretrizes é aquela que foi apresentada para a reunião das diretrizes, e depois todas as recomendações a gente está incorporando na medida em que os projetos estão ali. É nesse sentido. Eu acho que eu anotei absolutamente todas as recomendações aqui. Tem algumas que eu acho que é aquela coisa, a gente fica preocupado em escrever demais e acaba escrevendo de menos. Vou falar especificamente com relação aos correspondentes à América Latina. América Latina, já por 3 vezes, nós tentamos colocar o programa para funcionar. Não houve recurso, continua não havendo.
Né? Sim, De repente, a gente deveria ter deixado isso explícito. Né? Com relação aos correspondentes à América Latina, nós fizemos 4 caminhos da reportagem esse ano, exclusivamente sobre a América Latina, ou seja, um a cada 3 meses. Nós somos a única emissora, a único conglomerado de comunicação que tem 2 correspondentes na América Latina, e isso não está constando no plano. Eu verifiquei aqui, inclusive, outras coisas, que eu bato os olhos no plano e falo, de fato, está faltando, deveria estar. Escola Nacional de Comunicação Pública, a forma de relação da EBC com as universidades, a capacitação, o tamanho da capacitação. Por quê? Porque a gente fica focado em colocar algo que seja, que não parece, essa é coisa que eu estou fazendo, que não pareça palavrório, que não pareça rosário. Então, a gente escreve e corta, para ficar o inteligível em cima daquilo que a gente considera que são ações ligadas ao conteúdo, que é a pertinência da avaliação do Conselho. Então, eu me penitencio com relação a isso e me coloco à disposição, mas sempre estive, mas agora até, inclusive, fisicamente, esclarecer ponto a ponto, porque eu acredito, e agora vou ser mais sincero, talvez, do que o desejável, que vai passar um mês, as coisas já estão aqui, ou não explicitamente estão, e a gente poderia aclarar explicitar melhor, para votar alguma coisa que vai mudar muito pouco em termos de substância, não de forma, mas de substância, porque no meu entendimento está aqui, mas de repente, não está, eu quero mais. Vamos esclarecer melhor. Ou então algum ponto, como disse o conselheiro Daniel, aqui a gente não consegue avançar nisso, porque falta um passo anterior. Não é? Uma outra coisa que também eu acho que deu para aprender nesses 3 anos em que eu tive a responsabilidade de ajudar a criar o documento final, é que não dá para dizer ao Conselho alguma coisa que está 90% perto da consecução. Eu não posso dizer. Eu só tenho que dizer o que está 100% certo, assinado e pronto a ser entregue. Eu não posso dar... Eu posso indicar uma série de coisas, mas eu não posso prometer aquilo que empresa, não tenho 100% de capacidade de cumprir sob a minha égide e com as minhas forças. Eu não posso, portanto, contar com os parceiros. Eu poderia colocar aqui, por exemplo, nós listamos hoje, nós fizemos uma reunião sobre, são 40 programas, cerca de, né? 40 programas de emissoras parceiras que a gente pretende botar na grade esse ano. Não tem nenhum aqui. Por quê? Porque não depende da IBC, não depende da TV Brasil, no caso, né? Então, esses esclarecimentos, no sentido de colaborar com a discussão e no sentido de tentar, né, obviamente que eu tenho interesse, e acredito que todos nós da diretoria executiva, de ver o plano aprovado. Então, é nesse sentido que eu faço esse esclarecimento. Se ele for suficiente, fico muito satisfeito. Se ele não for suficiente, me coloco à disposição, porque para nós é muito importante dar o passo, dar o passo adiante. Já está tarde para nós, já é fevereiro. Eu vou me lembrar que nos anos anteriores, quando a gente deixou para votar o plano de trabalho ao longo do ano em que ele ia ser executado, foi janeiro. E esse é um ano muito complicado por causa da mudança de lei eleitoral. Gasto, possibilidade de gasto. A lei eleitoral incide na maneira que a empresa pública tem, como ela vai gastar o dinheiro. Então, eu peço aos senhores conselheiros, me coloco à disposição para explicar melhor, me coloco, depende por não sei, como foi encaminhado pela presidente, pelos conselheiros, mas eu realmente, enfim, me penitencio pelos problemas de comunicação. Uma empresa de comunicação é muito comum ter problema de comunicação. Então, aqui mais uma vez que eu me penitencio nesse sentido. Obrigado. Obrigada, Eduardo. Eu agora, bom, já vamos passar para agora uma coisa mais light. Rogério, por favor. Finalmente, nós temos uma uma notícia boa, sobre a questão... Como é que é? Tem mais notícia boa. Não, mas eu não tenho, depois você me conta. Para mim, essa é a melhor de todas. Um vídeo, né, um pequeno vídeo promocional sobre o programa da diversidade religiosa. Muito bem feito na minha concepção. E, enquanto isso, o coffee break está ali na mesa, fiquem mais à vontade, o Rogério vai rapidamente explicar o que é, de onde é que veio e tudo, e vamos passar para os conselheiros. Então, esse é um pequeno clipe que foi produzido pela produtora que venceu o pitch, fazia parte da peça de defesa. Nas reuniões anteriores, quando nós colocamos para os produtores que iam participar desse pitch, desse edital,
público que nós tínhamos uma preocupação com o formato também. Gostaríamos que fosse não um programa pesado, arrastado, mas que ele tivesse um modelo de entretenimento, que as pessoas pudessem se entreter e, ao mesmo tempo, absorver o conhecimento e poderem fazer uma reflexão a partir daquilo. Como já disse aqui antes, foram 10 produtoras credenciadas na etapa final, foram passando pelos processos de seleção e 2 foram as vencedoras. Eu achei muito significativo o clipe de defesa da produtora que venceu. Disponibilizei o link para a presidente e pedi para exibir hoje para o Conselho ter uma ideia do caminho que nós estamos tomando em relação a esse conteúdo que foi orientado aqui pelo Conselho e que também, na minha visão, acho que atende plenamente e foi uma solução bastante feliz no modelo do programa, no formato, e acredito que o programa será muito, como se diz assim, ele é muito apetitoso, quer dizer, ele não é um programa excludente, ele não é um programa que vai falar sobre as questões pertinentes à fé ou às religiões em si, de uma forma excludente ou proselitista. Então, a presidente deu essa oportunidade de exibir aqui e eu espero que o Conselho goste. São 7 minutos, né? Isso, tá. Bastante. Se alguém quiser pegar ali um refrigerante, um café, enquanto a gente assiste... 7 minutos. Me chamo Alberto. Meu trabalho é compreender a vida. Na verdade, meu trabalho tem outras coisas mais chatas, como análises clínicas e patológicas. Eu sou um biólogo, de formação e vocação. Mas eu prefiro pensar que eu estou aqui para compreender a vida e os seus infinitos mistérios. O ser humano, por natureza, ele pensa em tudo. Ele vai pensando, em algum momento a gente chega na nossa vida que a gente vai pensar: quem sou eu? De onde eu vim? Para onde eu vou? O que eu estou fazendo aqui? Nós sentimos, como pessoas espiritualizadas, em geral, que deve existir algo mais, que não é possível que as coisas acabam quando acaba esse organismo químico do qual somos parte. Dizemos que tudo que existe é um processo incessante de transformação, que nada jamais se repete e que não há nada fixo nem nada permanente. E como é frágil a nossa condição. Hoje estamos aqui, amanhã, quem sabe. Naquele dia, eu vi meu pai tão exposto, inerte, eu tive vontade de abraçar ele. Onde estava o homem que me ensinou a andar de bicicleta e olhar as estrelas? No dia em que ele se foi, eu tive medo. Dizem que para o sol e para a morte não se pode olhar de frente. Mas a morte estava ali para me aconselhar de que eu devo aproveitar o momento. De que para ir além da superfície, eu devo me despir das minhas certezas. E eu, que sempre fui convencido pela teoria da evolução, eu comecei a me questionar. Tive medo de admitir. Mas afinal, o que há além dessa existência? Existirá alguma vida após a morte? Uns 2 anos atrás, a revista Atlantic Monthly publicou uma matéria muito interessante sobre a sensação que várias pessoas que estiveram no umbral da morte e voltaram alegam ter tido. Muitas pessoas relatam que quando parece que elas estão morrendo, elas entram num túnel ou em algo do gênero, muito claro, ao fim do qual encontram pessoas de branco, etc, etc. E esta é talvez uma das argumentações mais fortes que você possa ter em favor de que exista uma existência após a morte. Pois o espantoso é que, segundo a pesquisa relatada nessa revista, isso poderia ser fruto de certas reações químicas no momento que a pessoa está morrendo.
Poderia ser uma ilusão gerada por uma determinada química. Então, eu não sei quem tem razão, os depoentes ou o cientista, no caso. Mas é interessante como esta questão é praticamente insolúvel. Toda vez que você tem um argumento de um lado, você tem um contra-argumento. No fundo, é uma questão de fé. A tradição tupi acredita que quando você morre nessa vida, você se restaura no mundo intermediário, se renova no mundo intermediário e ingressa no mundo verdadeiro, no mundo divino, né? Nós sabemos que a vida continua. Nós não morremos, nós desencarnamos. Ou seja, o nosso corpo de carne, né, fica na terra, vai para o cemitério, incinerado, seja lá como for. Mas o espírito, ele vai para o mundo espiritual para que ele possa adquirir mais chances numa outra encarnação de aprendizado. Depois que eu morrer, eu vou estar exatamente no mesmo lugar que eu estava antes de eu nascer. Não estava em lugar nenhum, não existia. Isso não vai me doer em nada. O paraíso serve-se para todo mundo, seja do candomblé, da umbanda, da mesa branca, da quibanda, da magia negra. Você é um ser humano decente, você não faz nada para destruir a vida de ninguém. Então você não tem por que não ter a salvação. E outra coisa, meu filho, seja qual for a religião, Deus é um só. De onde viemos? Para onde vamos? O que estamos fazendo aqui? Terei que nascer e morrer a cada descoberta, a cada curva desse caminho. Mas que caminhos me levarão até a compreensão desse mistério? Deus plantou no coração humano uma semente de imortalidade. Para nós, e não só católicos, para nós cristãos, nós estamos peregrinando neste mundo. Viemos de Deus porque Ele nos criou e voltamos para Ele. Então, para nós, a morte não é um paredão contra o qual nós corremos a vida inteira e nos arrebentamos nele e acabou. Para nós, a morte é uma porta que nos abre para uma vida mais definitiva em Deus. E se vivemos com plenitude, e se vivemos fazendo o nosso melhor a cada instante, o que temer? No momento da vida, vivemos. No momento da morte, morremos. O que tem a nos dizer os que creem e também os que não creem sobre o mistério da vida? Não seria essa diversidade de olhares e respostas a nossa maior riqueza? Caminhos da Fé. Uma jornada pelo Brasil Sagrado em busca de respostas. Naturalmente, só para tranquilizar aqui, que o João já me fez uma observação aqui, e ontem a própria presidente também me fez outra, esse é o clipe que a produtora usou como peça de defesa e que é o caminho que eles querem tomar no modelo de produção. Obviamente, como são 26 programas de 52 minutos, ele vai contemplar todas as religiões, né? E no caso do clipe, por exemplo, a gente não tem um presidente nacional da Associação dos Evangélicos, né? O João me manifestou aqui, o Babalorixá tem pele clara, né? Certamente quando a gente fizer isso. Mas certamente quando o programa for fazer os seus 26 episódios, isso será inteiramente contemplado. Era só para ter uma ideia do modelo que vai ser levado adiante. Nunca vai contemplar todo mundo. Não, você falou. Então digo, corrigindo então o que o João falou, por favor, João, melhor você. Desculpe, eu vi, parabéns, muito bonito, muito bem feito. Apenas citei que não existe nenhuma pessoa negra no programa. E não estou dizendo que é porque é mais claro, nada disso. Não. Falei só isso. Bom,
Antes, por favor... Estou me penitenciando aqui com o jogo. Por favor, antes, eu queria só uma atençãozinha. Na pasta dos senhores tem uma folhinha para ser preenchida com o perfil de cada um de vocês, sugestão do conselheiro Daniel, e lembra os presentes para assinarem a folha ali de presença na porta da entrada, por favor. Tá? É. Ixi. Você sabe que eu estava vendo essa... É Chieta aqui. Na minha certidão é nascimento.